Thomas não aceitava a ideia de um ponto ser maior ou mais importante que o outro. Para ele, a justificação e descoberta eram harmônicos nessa balança. Thomas Kuhn, em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, traz à tona novos conceitos, como o de ciência normal, que contrapõe a ideia de falsificação levantada por Popper. Ele mostra estruturas que determinam as 4 fases da evolução do pensamento, do empreendimento científico. A primeira, chamada, como eu já disse, de ciência normal, são práticas e experimentos que agregam de forma acumulativa o saber científico, regido por um paradigma presente. A segunda, chamada de anomalia, é quando encontram-se resultados que não concordam com a teoria, não são assimilados a ela. A terceira é a substituição do paradigma, ou de um paradigma. Se temos um sucessor, um pretendente a um paradigma em questão, e este acaba se tornando vigente, a terceira fase ocorre. Já a quarta, chamada de revolução científica, é quando o número de anomalias, de questões não absorvidas pela ciência, pelo pensamento teórico ali gerado, acarreta em crise, que só tem como solução a mudança de forma bruta de um paradigma, por isso o nome revolução. Mas para Thomas, qual era o fator mais importante para que acontecesse essa revolução científica? Os fatores externos ou internos? Externos seriam história, sociologia e psicologia, e os internos as próprias dúvidas e problemas gerados pela teoria. Para ele, o meio externo era mais importante para acarretar essa revolução, pois a contestação e o acreditamento em uma teoria era regido pela cultura, história e meios sociais e psicológicos que ela se encontrava, muito mais do que por conta dos fatores internos da própria teoria. Isso é outra coisa que Kuhn discorda de Popper, já que Popper valoriza o fato e a realização dos valores internos serem o motivo para essa revolução científica. Theodor Ludwig Weissengrund Adorno, nascido em Frankfurt am Main no dia 11 de setembro de 1903, foi um filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão, considerado como um dos principais pensadores do século XX em estética e filosofia, como um crítico do fascismo e do que ele chamou de indústria cultural. Seus escritos como Dialética do Iluminismo, Minima Moralia e Negativa Dialética influenciaram fortemente a nova esquerda europeia. Em meio à moda desfrutada pelo existencialismo e pelo positivismo na Europa no início do século XX, Adorno avançou na concepção dialética na história natural e criticou as tentações gêmeas da ontologia e do empirismo por meio de estudos. Como pianista de formação clássica cujas simpatias com a técnica de 12 tons de Arnold Schoenberg resultam em sua composição de estudos. Com Alban Berg, na segunda escola de Viena, o compromisso com Adorno com a música da vanguarda constituiu o pano de fundo de seus escritos subsequentes e levou a sua colaboração com Thomas Mann no romance Dr. Faustus. Enquanto os dois homens viviam na Califórnia como exilados durante a Segunda Guerra Mundial, a reputação de seu trabalho na música, no entanto, diminuiu acentuadamente ao longo do tempo, trabalhando no recém-formado Instituto de Pesquisa Social. Adorno colaborou em estudos influentes de autoritarismo, antissemitismo e propaganda, que mais tarde serviriam de modelos para estudos sociológicos que o Instituto realizou na Alemanha do pós-guerra.
Ao retornar a Frankfurt, Adorno se envolveu na reconstituição da vida intelectual alemã por meio de debates com Karl Popper sobre limitações da ciência positivista, críticas à linguagem de autenticidade de Heidegger, escritos sobre a responsabilidade alemã pelo Holocausto e intervenções contínuas em assuntos públicos. Como escritor de polêmicas na tradição de Nietzsche e Karl Kraus, Adorno fez críticas contundentes à cultura ocidental contemporânea. A teoria estética, postumamente publicada por Adorno, que ele planejava dedicar a Samuel Beckett, é o culminar de um compromisso ao longo da vida com a arte moderna, que tenta revogar a separação fatal de sentimentos e entendimento, há muito exigida pela história da filosofia, e explodir os privilégios estéticos que a estética atribui ao conteúdo sobre a forma e a complementação sobre a imersão. Maurice Merleau-Ponty, um fenomenólogo francês. Eu não sei falar francês, então só vou chamar ele de Ponty. E nem sei se a pronúncia tá certa, mas vamos lá. Ele nasceu em 1908 e morreu em 1961. Então ele tinha por volta dos seus 53 anos. E ele estudou as relações do eu. Como eu não sei se o objetivo é mais falar sobre o estudo dele ou sobre o eu, ou se é para focar nas percepções filosóficas do eu vou citar ambas, mas vou falar um pouco mais sobre o eu que o Ponty pesquisou, porque foi o que eu achei mais interessante. Mas para passar pelos eus da filosofia, no geral, existia o eu do racionalismo, que onde eles enfatizavam a subjetividade do eu, e o dos empiristas, que objetificavam o eu. No caso do Ponty, ele, de certa forma, uniu ambas as visões. Ele não objetificava, ele não estudava como um objeto, como uma mesa, uma cadeira, mas ele também não só... Esqueci a palavra, dá um minuto. Ele não só subjetificava também. Ele uniu ambos. E eu acho que uma frase que simplifica a explicação é quando ele diz, na parte do corpo, no texto de apoio, que esse corpo não é dele, ele é o corpo. O corpo não é uma forma passiva de receber estímulos externos, mas ele pode participar desses estímulos e até mesmo gerá-los. Se eu socar uma parede, eu vou sentir dor. Isso não foi muito passivo. Então, pelo que eu entendi, seria mais ou menos isso. E ele analisou o corpo, então, não transformando um objeto em meu corpo, mas como sendo eu. Então eu estou me estudando, não estudando o meu corpo. É uma visão bem interessante, em que ele quebra muitas... Como é que eu explico? Muitas noções de corpo-objeto, ou corpo sendo só algo que serve para comunicar o mundo exterior com o mundo interior. Mas, na verdade, o corpo tá ali e ele pode participar ou não de algo. E esse corpo é você, não é seu. Eu achei bem interessante essa visão dele. Hannah Arendt deixou um legado de confiança na possibilidade de nós fazermos a coisa diferente. Nasceu em Hannover, Baixa Saxônia, em 14 de outubro de 1906. Viveu em tempos de conflitos políticos. Veio de duas famílias judias liberais socialistas, com uma boa condição financeira. Sua relação com a religião judaica guiou ela em seus poemas com questionamentos metafísicos. Aos 17, cursa latim, grego e teologia cristã. Se interessou pela filosofia desde seus 14 anos.
ela tinha dito quente. Uma filosofia de espírito reflexivo. O estudo da teologia caminha com a filosofia. Como fazê-lo sendo judia? Tal tormento fizeram ela ter uma preparação mental à descoberta das obras de Martin Heidegger. Hannah tem 18 anos, um intelectual acustiata que quer compreender com totalidade da vida. Quando Hannah se deparou com os trabalhos de Heidegger, começou a levar sua literatura e estudos às questões filosóficas sobre os problemas da existência. Porém, ela acaba entrando num mundo de perseguições e guerra. Mas isso a não impediu de continuar seus estudos, onde fez sua primeira obra filosófica do Ter, constituída de 7 capítulos sobre a antropologia do conhecimento, e seguido de uma tese sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, com orientação de Karl Jasper. E em 1920, Hannah rompe toda a sua relação com Heidegger e o coloca no campo dos seus inimigos. E se trata de que Heidegger começou a apoiar o partido nazista de Hitler em suas obras filosóficas. Algum tempo depois, Hannah acaba sendo presa e, quando é solta, antecipa sua partida, saindo da Alemanha e indo para Paris, onde entrou em contato com intelectuais como o escritor Walter Benjamin. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo francês de Vichy acabou colaborando com os invasores alemães e, por ser judia, Hannah foi enviada a um campo de concentração. Porém, conseguiu escapar e aportou em Nova York em maio de 1941. Exilada, ficou sem direitos políticos até 1951, quando conseguiu a cidadania norte-americana. Com isso, realmente começou sua carreira acadêmica, combatendo os regimes totalitários e os condenando em seus livros. Onde seu primeiro livro, Eichmann em Jerusalém, se trata sobre o conceito da banalidade do mal, em que seu depoimento, Eichmann diz que cumpria ordens e considerava desonesto não executar o trabalho que lhe foi dado, no caso, exterminar os judeus. Hannah concluía seu livro dizendo que não se tratava de um malvado ou de um paranoico, mas de um homem comum, incapaz de pensar por si próprio, como a maior parte das pessoas.